Continuando então sobre os protocolos, esse é o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Falado já no início do módulo, sim, em linhas gerais, aqui o objetivo é destrinchar, né, o funcionamento de um protocolo que, pessoal, é o carteiro da internet. Não é à toa que está aí o nosso carteiro aí, né? Pois é ele quem envia, transfere as informações entre servidores de correio eletrônico na web. Então, aquele trânsito que é realizado ali entre os MTAs, né, Mail Transfer, né, é realizado pelo nosso amigo aqui, SMTP. Olha só, ele atua na camada de aplicação, né, trabalha na camada de aplicação, porta 25 TCP, que costuma ser aí, gente, pergunta de prova, esse tipo de conteúdo. Outro ponto importante é que é um protocolo considerado antigo, pessoal. Ó, RFC 821. Se nós formos olhar lá a RFC que fala, né, determina, traz as linhas gerais sobre o correio eletrônico, ela é a 822. Então, o SMTP tem uma RFC anterior à do correio eletrônico. Então, por aqui dá para ver que é antigo, né? Surgiu antes mesmo do HTTP. Sendo assim, como a maioria dos protocolos daquela época, o SMTP ele não prevê na base, né, a autenticação. SMTP não prevê a autenticação e não prevê a confidencialidade. Então, a comunicação ocorre por comandos. Utiliza aqui o ASCII de 7 bits e é um comando por linha. Linha aqui é uma sequência, né, de zeros e mais caracteres terminados pelos caracteres ASCII e aquele código que falamos sobre ele em vários momentos, né? Então, você tem aqui essa linha aqui é uma sequência de zeros, alguns outros caracteres, né, mais caracteres terminados pelos caracteres ASCII e o código, que é aquele código que eu havia citado para vocês, que é o CRLF. O que é esse CRLF aí, né? O CR é de Carriage Return, ou retorno de carro, o CRLF, né? Carry Return, ou retorno de carro, representado pelo aquela barra invertida e o R, né? Então, pegando aqui, ó, se nós formos trazer o CR, ele é representado por aquela barra invertida e o R minúsculo. Esse aqui indica que houve um retorno de carro. Então, e o LF, que é o Line Feed, ou avanço de linha, representado pelo caractere, né, a barra invertida e o N. Move o cursor de texto para a próxima linha. Então, esse método de trabalho, usando um comando por linha, é usado na maioria dos protocolos da internet, tá? SMTP, POP, HTTP, Telnet. Bom, por que esses protocolos eles têm esse comportamento, né? Eu vou até voltar aqui para nós mantermos esse espaço aqui em aberto. Por que eles têm esse comportamento? Que comportamento que eu estou dizendo aqui, estou citando, né? Eles ficam num ping-pong, né? É enviada uma mensagem de request, nós temos do outro lado uma mensagem de response. Temos para um request eu tenho um response. Bom, esse comportamento de ping-pong, gente, idas e voltas, né? É justamente por tornar os protocolos mais fáceis de testar e depurar. Olha só, quando surge a internet, quando a internet surgiu e vem o boom da internet, ela cresceu muito rápido. O boom que houve de crescimento da internet foi algo assim, foram números vertiginosos, né? O crescimento foi rápido. E esse então foi um dos motivos que quando desejam utilizar essa questão aí do funcionamento em ping-pong, é exatamente para testar
e depurar o funcionamento do serviço ali, do protocolo, né? Facilita o quê? Facilita o conserto de possíveis problemas. Se você envia um request e você não teve um response, na depuração a gente já percebe que houve algum problema. Então esse é um dos motivos que alguns, quando desejam testar algum protocolo de internet, costumam usar, por exemplo, o Telnet. Até aproveitando aí esse exemplo que eu desenhei, né? Por quê? Porque você abre uma conexão Telnet, aqui, por exemplo, então eu abri uma conexão Telnet. A conexão Telnet é uma conexão bastante simples, né? Uma conexão Telnet é uma conexão em que você tem, num primeiro momento aqui, para nós só utilizarmos cores diferentes, atores aqui diferentes, né? Mas eu tenho aqui de um lado, né, uma necessidade, é enviado aqui um request, eu tenho aqui um response, na prática a conexão Telnet aqui é aberta. Então, por que a conexão Telnet é uma conexão simples? Porque ele utiliza um handshake de 3 vias e uma determinada porta que pode ser especificada ali pelo usuário. E a partir do momento que essa conexão está aberta, os comandos que estão relacionados à camada de aplicação, eles ficam por conta do usuário. O usuário, ele que cuidará disso aí. Por isso, a maioria dos exemplos usando SMTP que você encontra na internet são exemplos baseados, fundamentados no uso do Telnet, ali, com o nome do host na porta 25. Ele é o SMTP Store and Forward, então ele armazena e depois envia. Então, se o MTA destino estiver inativo, o MTA origem tenta novamente mais tarde. Cópia local só é excluída da fila de mensagem quando a cópia for aceita e armazenada pelo servidor de destino. Então ele vai guardando. Então esse é o princípio do store, né? O SMTP, ele atua como cliente e servidor. Então, em um cenário em que eu tenho, de um lado aqui, eu tenho o nosso agente do usuário aqui, né? E eu tenho mais adiante os agentes aqui, que são os agentes de transferência. Então, por que ele atua como cliente e servidor, né? Vamos supor que eu tenha, nesse extremo, o agente do usuário, conhecido como MUA. Desse outro lado, eu tenho o MTA, vou chamar aqui de MTA, aqui, mas vou chamar aqui MTA 1. E no outro eu tenho o MTA 2. Lembrando que, nos exemplos que foram citados, esse MTA aqui era do Hotmail, esse MTA aqui era do Hotmail, e esse outro MTA, ele era do Yahoo. Então, numa comunicação, quando o MUA, né, ele envia uma mensagem para o seu MTA, que é esse MTA aqui, o MTA 1, eu estou chamando de MTA 1, né, para facilitar. Então, esse MTA aqui, ele atuará como servidor. Então, nesse contexto aqui, ele está sendo um servidor. Vou colocar aqui um S aqui para identificar que é o servidor. Então, é esse contexto aqui. Entretanto, quando esse MTA envia uma mensagem para o outro MTA, que é o MTA 2, no nosso exemplo, então ele está enviando uma outra mensagem aqui para o MTA 2. Aqui esse MTA aqui, ele está atuando agora como cliente. Vou colocar aqui um C de cliente. Então, é exatamente essa diferenciação, é esse comportamento aqui que faz com que esse MTA que está aqui, né, então, nesse cenário aqui, os dois conversando, nós temos trabalhando como servidor. Nesse outro cenário, que a conversa incorre entre o MTA1 e o MTA2, eu tenho ele aqui, o MTA1 agindo como cliente. Então, por esse motivo, é que o MTA1 ele pode ser considerado como um relay. Então, é isso. Eu
o círculo aqui é para ser um círculo sem preenchimento, né? Vamos colocar aqui para ficar direitinho, ó. Na tua, então, ele está aqui nessa situação se comportando como um relay. Único protocolo de comunicação entre MTAs. É o único protocolo de comunicação entre MTAs. Então, nós encontraremos apenas o SMTP. Conexões persistentes, ou seja, ele é stateful. A partir do momento em que uma conexão TCP é estabelecida, ela só será encerrada depois da transferência de todos os e-mails desejados entre os MTAs, gente. Então, diferentemente lá do HTTP, né, que ele encerra a conexão a cada transação realizada. Aqui não, aqui ele é persistente, né? A conexão é persistente. Então, o envio, isso possibilita o envio de vários e-mails por conexão. Essa persistência da conexão traz esse recurso, né? Esse benefício. A conexão TCP é encerrada com o comando quit. Então, eu preciso desse comando quit ao final para encerrar a conexão. Ele não se preocupa com o formato. Não se preocupa com o formato. Então, o que é interessante aqui para ele? O que é o foco dele aqui do SMTP, né? O cabeçalho do envelope. O cabeçalho do envelope é o que importa para o SMTP. O corpo da mensagem é de interesse apenas do destinatário. Por conta disso, o formato da mensagem ele pode ser da RFC 822, ele pode ser MIME ou qualquer outro formato, desde que seja utilizada a codificação ASCII. Não se preocupa com o armazenamento. Então, caixas de correio, elas podem estar fisicamente armazenadas em outro servidor. Então, essas são as características do SMTP. Mensagem de erro. Praticamente todos os protocolos, né, pessoal, oferecem algum recurso relacionado à mensagem de erro. Ele contém um resumo do erro e o cabeçalho da mensagem, causadora dos problemas. Então, o que vem nessa mensagem de erro é o resumo do erro e o cabeçalho da mensagem. Então, eu trouxe aqui para vocês aqui um exemplo, né, de transferência, né, de mensagem. Nós resgatando lá aquele caso do João, o João gostaria e estava enviando mensagem para dois destinatários, são dois destinatários, um deles é os dois destinatários são do Yahoo e o João está no Hotmail, né, baseado no Hotmail. Então nós temos duas situações exemplificadas aqui pelo nosso cenário, né? O SMTP, aqui é a primeira mensagem que é mostrada, né? Mas primeiramente vamos colocar aqui dois atores aqui no cenário. Então, nós temos o MTA do Hotmail como cliente e temos o MTA do Yahoo como servidor. Então, aqui é o MTA e esse outro é o MTA As mensagens do Hotmail, elas aparecem aqui em vermelho. E as mensagens do Yahoo, elas estão aqui na cor preta, tá, gente? Então, a primeira mensagem é um anúncio da presença do servidor. Então, essa é a primeira mensagem que aparece aqui, ó. Um anúncio da presença do servidor. A mensagem SMTP, elas possuem dois campos. Primeiro, um número, e depois nós temos uma resposta. Aqui, primeiro um número e logo na sequência uma resposta. Esses dois campos. Quando o servidor ele recebe o retorno da mensagem, né, então ele envia aqui, né, ele envia aqui, ó, uma mensagem, ó, presença do. Depois o cliente ele diz hello smtp yahoo.com. Então o servidor ele tem aqui, ó, 250 hello
aqui, quando ele recebe esse retorno da mensagem hello, né, ele envia uma outra mensagem com uma outra saudação, né? I'm glad to meet you. E então o cliente ele envia uma mensagem que é conhecida como mail from. Em essência, ela está indicando aqui quem é o remetente da mensagem, joão@hotmail.com. O servidor ele retorna com 250 OK. Esse comando também é usado para retorno de erros, né? Então esse comando aqui, mail from, né? Quando ele aparece, por quê? Porque a partir do momento que eu informei quem é o remetente, quem está do outro lado guarda essa informação lá do outro lado, para, havendo um erro, olha, eu já sei quem foi que é o remetente, então eu vou devolver essa mensagem informando de um erro. Então, em RESPT2, que é a sequência, o cliente ele envia uma mensagem, RESPT2, indicando que um destinatário é roberto@yahoo.com.br. O servidor retorna com 250 OK. Novamente, o cliente envia uma outra mensagem, RESPT2, indicando bruno@yahoo.com.br como outro destinatário. Desse modo, o cliente ele sinaliza para o servidor o seguinte: vou começar a enviar os dados, e o servidor ele retorna para o cliente, logo na sequência, falando o seguinte: ao final do envio dos dados, ele deve ser indicado por um ponto no meio, se vocês estão percebendo aqui, eu vou indicar aqui pela setinha, ele deve ser indicado por CRLF e um ponto no meio sozinho e CRLF, que é o que aparece aqui, bem no finalzinho. Então, o cliente, então, ele envia a mensagem. O que é a mensagem que o cliente está enviando aqui? É isso aqui, pessoal. Isso aqui é a mensagem que o cliente enviou. Então, temos aqui a mensagem. E aqui ele já está sinalizando, né, o que o servidor pediu, né, um ponto em uma linha sozinho. Nesse momento aqui, quando nós vemos o servidor respondendo 250 OK, eu tenho aqui a informação do servidor, queues as 1, 2, 3, 4, 5, ele está indicando que recebeu a mensagem. Desse modo, o cliente ele envia um comando quit, finalizando a sessão SMTP e a conexão TCP. Então, nós sabemos que é possível em uma única sessão SMTP você enviar várias mensagens. Eu já citei isso para vocês. Todavia, para que isso fosse possível, seria necessário que, após esse ponto que aparece aqui, após esse ponto final, novamente deveria ser enviada aquela sequência lá em cima. Então, para ficar mais claro para vocês, eu teria que ter esse cenário aqui, Eu teria que ter esse cenário aqui novamente após o ponto final. Após o ponto final, após esse ponto aqui, deveria ser repetido esse cenário aqui, com mail from, não o estabelecimento da conexão, então, às vezes para ficar mais fácil de ser visualizado, né? Então, novamente, mas a partir aqui de mail from, eu teria que ter essa repetição aqui quantas vezes forem necessárias para a quantidade de mensagens que eu quero. Então, se são 10 mensagens, eu teria que ter 10 vezes essa repetição aqui. E só ao final eu teria essa resposta de OK recebido e finalizado com quit. Então, finalizamos aqui também essa nossa aula, esse nosso encontro. Nos vemos na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.